Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Preste muito atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção, muita atenção no que eu vou vos falar. Às vezes, meus queridos, nós queremos ser muito inteligentes, não é? Às vezes, nós achamos que nós somos inteligentes, que nós somos isso, aquilo, mas, graças a Deus, nós temos noção, nós que eu falo, é nós do Evangelho Eterno. A gente tem consciência de que aquilo que a gente sabe é porque Deus permite, continua permitindo e porque nós vamos atrás, não é, das informações. Nós não ficamos à mercê da religião, à mercê dos meios de comunicação. Nós não ficamos à mercê disso. Nós corremos atrás, pesquisamos, buscando conhecimento. Então, essa matéria aqui é muito importante. Eu estou tirando ela do nosso grupo que nós pertencemos, que nós fazemos parte. E esse grupo aqui, eu quero dar os créditos para o nosso grupo, o Removendo o Véu Mosaico. E o nosso irmão aqui, um dos administradores deste grupo, é o nosso irmão George Valente. Essa matéria aqui é o nosso irmão George Valente que colocou. Então, como os créditos é para o grupo Removendo o Véu Mosaico e também o nosso irmão George Valente. Então, eu não poderia falar essa matéria aqui ou passar para vocês e não mencionar a fonte. Olha o que o nosso irmão colocou aqui no grupo Removendo o Véu Mosaico. Ele colocou: eu fico imaginando a cara dos religiosos, e em especial dos evangélicos, que não colhem ou não conhecem nada da história e, pior ainda, de evangelho. Quando as cortinas do conhecimento se abrem e eles se depararem com um mundo totalmente diferente, aquele que foi criado na mente deles. Preste atenção nisso aqui, queridos. Essa informação. Imagine quando eles descobrirem que naquela época, a época de Jesus, não havia pessoas brancas de olhos azuis no Oriente Médio. Tá vendo a matéria aqui, ó? Olha a matéria aqui, ó. Ó. E é verdade. É verdade. O que acontece? Quando você vê o quadro da Santa Ceia, por exemplo, ali nós vemos a imagem de um Jesus europeu, cabelos longos, cabelos brancos, não é? Um Jesus de olhos azuis, os seus discípulos também europeus, alguns, e nós vemos nessas imagens que uma certa religião publica nos quadros, não é? E a gente vê um Jesus bem diferente da realidade. Mas na época, nos dias de Jesus, não se tinha pessoas brancas de olhos azuis. A gente sabe que a verdadeira características daquele povo egípcio, o povo ali do Oriente Médio, não é? Nós sabemos que não era da forma que eles pintam e que eles imaginam. Então, o quadro da Santa Ceia é um dos quadros que mais mente, não é, para as pessoas no que diz respeito à imagem, o que foi a imagem ou a figura de Jesus. Queridos, eu acredito que muita gente que estuda a história e que gostam
de estudar história ficam decepcionados quando eles encontram a verdadeira história de como realmente era a imagem dessas pessoas que estão no cenário bíblico. Outra coisa muito importante que você deve saber: quando a Igreja Católica mandou pintar, né, está lá na Capela Sistina, lá em Roma, a figura de um diabo, não é? Um ser espiritual com chifres, com uma lança, com um rabo, não é? E a figura é vermelha e aquela aparência totalmente horrível. Você sabia que essa imagem ela foi inventada, ela foi pintada por um pintor muito famoso na época, não é? Então foi colocado ali para que as pessoas acreditassem que esse ser existe e que aí as pessoas passariam a conviver com a figura desse personagem que amedronta, que mete medo, que mete pavor nas pessoas. Mas na realidade não existe. Não existe. Foi um ser construído, não é, a fim de amedrontar as pessoas. Então, meu querido, seria muito decepcionante quando as pessoas descobrissem a verdadeira realidade de como se dá as coisas. Agora você quer realmente se libertar dessas tramóias da religião? Você passe a estudar mais a Bíblia e dá crédito àquilo que a Bíblia fala. Aí você fala assim: não, mas a Bíblia fala que o diabo existe. A Bíblia fala que o ser diabo não existe da forma que você pensa. Existe o nome diabo, existe o nome Satanás, mas as traduções que deveriam tratar do assunto não trataram, porque diabo, para início de conversa, não é um nome próprio, é um adjetivo. Satanás, Satã, não é um nome próprio, é um adjetivo. Então, todos os adjetivos, você pode pegar aí, por exemplo, uma pessoa que está perturbando a sua vida, uma pessoa que não acredita nos seus projetos. Eu estou cercado de diabos, eu estou cercado de satanáses, que são pessoas que não acreditam nos meus projetos, não acreditam nos meus sonhos, não acreditam naquilo que eu proponho a fazer. Então sempre eu encontro pessoas que dão para trás. Se eu falar com alguém que eu pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo, muita gente são os primeiros a dizer: se eu fosse, eles dizem assim, se eu fosse você nem começava, porque não vai dar certo. É isso que são diabos. Porque o que quer dizer diabo? Diabo é opositor. Satanás é acusador. Judas foi chamado de Satanás, de diabo, a mesma coisa que Jesus chamou Pedro, chamou Judas, porque naquele momento eles eram os opositores de Jesus. Então, na tradução original, diabo, opositor, Satanás, acusador, que pode ser qualquer pessoa. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, pode ser a sua filha, pode ser o seu parente, um primo, a prima, pode ser qualquer um. Se eles se oporem a você, são os diabos da sua vida.
Se eles te acusarem de alguma coisa que você não fez, são os satanases da sua vida. Então imagine isso aqui. A cara dos religiosos, em especial dos evangélicos, que não conhecem nada de história bíblica. E pior ainda, de evangelho, quando as cortinas do conhecimento se abrem ou se abrirem, no que diz respeito ao conhecimento dos escritos bíblicos, eles se deparam com um mundo totalmente diferente daquele que foi criado na mente deles. Imagina quando eles descobriram que naquela época não havia pessoas brancas de olhos azuis no Oriente Médio. Até com a imagem do Filho de Deus, que era o próprio Deus, eles mentem para você. É por isso, queridos, eu não ia falar, mas eu tenho tempo ainda de falar. É por isso que até mesmo as orações que se fazem dentro dos templos religiosos, ou quando alguém convida uma pessoa para orar por outro, às vezes nem essas orações elas são atendidas, são ouvidas, mas não atendidas. Por quê? Porque na hora que a pessoa está orando, eu estou clamando em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, mas o Jesus que está na mente da pessoa que está orando é aquele Jesus branco, do olho azul e com cabelos brancos, não é? Comprido. Às vezes o Jesus que eles imaginam é um Jesus que não existe. Até porque a figura do personagem Jesus já deixou de existir. Jesus foi uma das manifestações do próprio Criador. Cristo também foi uma manifestação do próprio Criador. Mas isso tudo acabou no primeiro século. Hoje, quando eu falo em nome de Jesus, afinal de contas, Jesus não foi uma manifestação? Jesus não existe, esse personagem não existe. O que existe é o eterno Criador. O Verbo se fez carne, ou seja, Deus, o Criador, se transformou na pessoa do Filho, não é? E veio a este mundo em carne. Mas quando foi para voltar para a eternidade, não foi Jesus de Nazaré que voltou para a eternidade. Não foi Cristo ressuscitado que voltou para a eternidade. A Bíblia diz que o reino de Deus foi estabelecido e aí ele volta como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí você fala assim, mas por que a oração não é atendida? Por que a gente ora, Deus não ouve? Não é que Deus não ouve, é que Ele não atende. É por causa da figura que inventaram, não é? Desse Jesus histórico que na verdade não existe mais. Aí você fala assim, mas como que eu vou orar a Deus se eu não conheço, eu nunca vi? Aí é melhor, porque você conversa com Ele olhando para a natureza, olhando para o sol, para o vento, para a lua, olhando para as estrelas, mas você não pinta na sua cabeça a imagem de um ser. Na verdade, eu estou conversando com Deus. Nesse exato momento que eu estou aqui conversando com vocês, eu estou conversando com Deus. O meu espírito está ligado nele, mas não está ligado num Jesus, cabelo comprido, de olho azul, não é? Não está ligado num Cristo que eu não conheço, no Jesus que eu não conheço. A minha mente está ligada num ser que eu sei que existe. Mas eu não pinto a forma de Deus na minha cabeça. Ele é tudo, para mim ele é tudo. Ele está sobre todas as coisas. Então ele está no meu espírito. Eu converso com Deus no espírito. Então, querido, essa é mais uma das razões porque muitas vezes o Criador não atende certo tipo de oração, por causa da imagem que as pessoas pintam, não é? Nas suas cabeças, nas suas mentes, e uma imagem totalmente deturpada daquilo que verdadeiramente é, tá bom? Deus abençoe. Olha, ajude esse canal, colabore com o nosso canal, está na descrição do vídeo o meu Pix, tá? E você pode colaborar com o canal,
Querido, não importa a quantidade que você pode ajudar, não importa o valor, né? Está ali na descrição o meu Pix e você ajude do jeito que você puder, tá bom? Deus abençoe você. E se você quiser conversar comigo no meu Zap, não ligue, tá? Não ligue, porque às vezes eu não tenho tempo. Eu trabalho com isso, ó, nas minhas horas vagas, dirigindo, faço Uber, minhas horas vagas, tá bom? E às vezes, mas você pode mandar um Zap, tá? Dando a sua opinião de alguma coisa, ou pedindo opinião, dando opinião, tá bom? Então ajude o canal, ajude o irmão Alberto Lírio, nosso irmão Alberto Lírio, que eu estarei sempre pedindo a Deus também por todos, né? Como você já é abençoado. Você não vai ser, você já é, tá bom? Deus abençoe a todos, um abraço a todos. Amém? Graças a Deus.